Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao episódio de número 53 do podcast Já Agradeceu Hoje. E hoje eu vou falar sobre perdão e gratidão. Eu me chamo Tássia Sena e neste podcast daqui nós falamos sobre gratidão à luz da palavra de Deus, e inspiramos mais pessoas a também viverem essa prática. Criamos aqui uma jornada, de gratidão e convidamos você também a participar juntamente conosco, para que você possa contemplar e perceber tantas coisas à sua vida, tantas coisas ao seu redor, pelas quais você pode também ser grato. O perdão e a gratidão. A gratidão abre portas. Em diversos episódios aqui deste podcast nós já falamos sobre isso, porque entendemos que a gratidão ela torna a nossa vida um tanto quanto mais leve. Mas esse processo só é possível quando nós entendemos, nós reconhecemos, quando nós saímos da letra e praticamos. Já o perdão, ele tem um poder transformador. O perdão, ele transforma tudo. E a junção dessas duas palavras pequenas, em sua forma de ação, em sua forma real, ela é poderosa e produz coisas incríveis em nossas vidas. E eu sou testemunha disso. E neste episódio vamos compartilhar um pouco disso. É um tanto quanto diferente, até porque eu vou compartilhar experiências reais, experiências recentes que me fizeram entender o quanto perdoar e o agradecer precisam estar juntos. A falta de perdão como uma prisão. Ela sufoca a alma. Às vezes deixamos as coisas passando, vamos acumulando coisinhas tão pequenas no nosso dia a dia que produzem em nós sentimentos ruins, ações ruins e inclusive enfermidades. Quando nós compreendemos que a gratidão e o perdão sem a prática é apenas letra. É como se você pegasse o dicionário e lesse ali a definição. O que é perdão? O que é gratidão? Isso é apenas letra. Quando você compreende, quando você sabe o que elas são e não exercita, elas não têm valor algum. Se torna totalmente sem sentido. É um ato ineficaz. Tive a oportunidade recentemente de praticar perdão. E, juntamente com o perdão, a gratidão. Quando você libera perdão, você se encontra com a gratidão, com a libertação. E surge então uma felicidade, há um transbordar que é produzido justamente pela gratidão. Mas perdoar não é fácil. Sabemos muito bem disso. E reconhecer que precisamos perdoar, muito menos. Temos a tendência de sermos muito orgulhosos e acharmos que não precisa, que foi algo muito bobo, ou que você não foi o errado, ou que não foi o culpado. E assim vão se juntando coisinhas em sua alma. Então esse mês Deus me surpreendeu. Tive a oportunidade incrível de poder perdoar assim duas pessoas que já não falava há tempos. E quando eu digo há tempos, eu quero dizer que há anos. E talvez a sua pergunta seja: mas você não é cristã? Como mencionei, perdoar nem sempre é fácil. E muitas vezes achamos que o nosso perdãozinho de boca para fora, muitas vezes é suficiente para apagar fatos.
Quando ele é feito de boca para fora, ele é ineficaz. É como eu ter o conhecimento do que a palavra significa e praticar apenas para força de expressão, sabe? Desde quando comecei este podcast, eu comecei a estudar sobre gratidão. Vários assuntos vieram atrelados à gratidão e um deles foi o perdão. Deus assim me impeliu a ir até essas pessoas pedir perdão. Também agradecer por coisas boas que já vivemos. O fato de eu simplesmente falar aqui sobre gratidão não me impede de me permitir também participar dos mesmos desafios que eu proponho muitas vezes a vocês e também a permitir que Deus me lapide. Sim, Deus nos surpreende e a sua palavra trabalha primeiro em nós, primeiro em quem fala, primeiro em que prega, se assim isso permitir, é claro. E assim, após, eu posso ministrar a outros, eu posso falar a outros, porque é algo que simplesmente eu já desfrutei. E eu digo para vocês, é algo muito bom a gente pregar, a gente falar aquilo que nós vivemos. Antes mesmo de alguns episódios, episódio 51 mesmo, os processos de Deus, Deus falou, já vinha falando muito ao meu coração. A história de José mesmo tocou, apesar de ter lido centenas de vezes, muitas vezes, de verdade. Deus nunca tinha falado tão forte comigo quanto dessa vez. José, ele passou por muitas situações ruins, muitas situações difíceis, que inclusive você pode conferir lá em Gênesis 45, 40 em diante. E uma das mais dolorosas é ser jogado num poço, ser vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele viveu uma história de perdão. Bem como outras situações que ele passou também, a mulher de Potifar, o copeiro, o padeiro. Ele tinha, assim, muitos motivos, sabe? Para ficar zangado, para ficar chateado e simplesmente, assim, não perdoar. Tinha todos os motivos do mundo para não perdoar os seus irmãos. Mas ele não trancou os seus irmãos em seu coração pelo que eles fizeram. Deus mudou e permitiu assim essa situação para que José passasse por todo esse processo, porque ele simplesmente tinha um propósito. Sempre achamos que não precisamos perdoar, mas Jesus não nos ensinou isso. Pelo contrário, ele nos ensinou a perdoar. E em Mateus 6, 12, 14, 15, é a oração do Pai Nosso, diz assim: e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 14. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Esse texto de Mateus é um texto muito interessante, que a oração modelo que Jesus nos ensina a perdoar. E Pedro perguntou certa vez a Jesus quantas vezes ele precisava perdoar. E a resposta de Jesus foi a seguinte, que está lá também no livro de Mateus 18, 21. Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sabe, uma das partes mais incríveis para mim da história de José, tendo passado, tendo vivido aquele período de fome na terra, que ele já era o governador, que Deus já tinha mudado a vida dele, mudado a sorte, que ele já era o governador.
Os irmãos dele voltaram ao Egito para comprar alimentos. José reconheceu seus irmãos. E assim, nesses encontros, José estava treinando para se encontrar pessoalmente com eles. Quando eles se encontraram, me chama muito atenção quando ele se revelou, na verdade, que ele revelou a sua identidade. Está isso em Gênesis 45, que ele disse para os irmãos que ele era José. O versículo 3, 7 e 8, ele diz o seguinte: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador no Egito. E se você ler esse texto, eles choram juntos, se abraçam, ele beija e honra e traz toda a sua família para morar na terra de Gósen. Algo me faz pensar: se Deus perdoa, se Deus me perdoa, como lemos em Mateus 6, o Senhor perdoa os nossos pecados, né? Quando oramos o Pai Nosso, quando oramos e pedimos, quando falhamos, Deus nos perdoa. Por que não perdoar o meu próximo, não perdoar outras pessoas? Eu sou um ser tão indigno do perdão e da graça de Deus que quando eu não perdoo a outros, significa dizer que eu também não sou digno de ter perdão de Deus. Salmo 103, um salmo também que eu já mencionei aqui neste podcast, falando sobre bendizer, sobre agradecer ao Senhor. Salmo 103, no versículo 3, Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Esse versículo, desde então, quando eu mencionei aqui neste podcast pela primeira vez, ele me inspirou e me incentivou de uma forma muito inesperada, sabe? E quando você deseja perdoar, quando você decide simplesmente agradecer, o próprio Deus permite, como ele permitiu, toda a situação na vida da família de José, para que eles não vivessem privações, e nem mesmo o povo vivessem privações naquela época do Egito. Muitas vezes, por questões tão simples, vamos deixando passar, vamos acumulando pesos, fardos, dizemos algumas coisas para as pessoas e muitas vezes dizemos assim: eu nunca mais quero falar com fulano nunca mais me ligue. Eu cortei relações com A, B ou C. Isso é tão triste. Jesus nunca fez e nunca faria isso conosco. Muitas vezes deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira e não consertamos em tempo hábil, e muitas vezes isso chega a anos que pais não falam com os filhos porque houveram situações no passado que simplesmente ficaram de mal, filhos não falam com pais e assim sucessivamente, amigos, colegas. Porém, meus amados, meus queridos ouvintes, mencionei para vocês que haviam 2 pessoas que eu tinha cortado o relacionamento mesmo, e uma delas até já havia pedido perdão, mas sim, não nos falávamos mesmo. Era um relacionamento que ainda estava muito estranho, ainda existia coisas. Claro que quando você pede perdão, nem sempre é obrigatório que você volte a falar com essas pessoas. Você não precisa sim ser amiga delas, tá? Isso não é uma obrigação. Mas o perdão, ele deve ser liberado de verdade, consciente, de coração, com sinceridade, para que possa ser reparado as arestas. O nosso Pai nos perdoa, independente do que tenhamos feito.
E eu quero te perguntar agora, você tem alguém que te magoou? E você deixou de falar, que te feriu? Mas talvez tenha sido você mesmo que magoou essas pessoas, que feriu, que disse palavras, que houve xingamentos. Quero te desafiar neste momento. Ofereça perdão a quem te fez chorar, a quem te fez sofrer, a quem tirou o brilho, sabe, dos seus olhos. Tenha a oportunidade de expressar não apenas o perdão, mas demonstrar gratidão. Gratidão por tantos momentos bons e bonitos que vocês já viveram, que vocês já passaram e que talvez ainda viverão. Quando você exerce a gratidão, simplesmente você fez um ato muito corajoso, porque, como mencionei, nem sempre é fácil perdoar. Nem sempre é fácil voltar. Como a Bíblia fala, lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Nem sempre é fácil, mas eu quero te incentivar, experimente praticar perdão. Eu achava que não era necessário, que simplesmente era bom, já estava suficiente, cortava, tinha travado as pessoas nas redes sociais, não queria mais falar, bloqueava no WhatsApp, não queria ver, se enxergasse de longe, cortava caminho e por aí vai. E de repente o Senhor começou a me confrontar. Se Jesus voltasse, essa minha atitude é uma atitude certa. Se meu Pai me perdoa por tudo que eu faço, porque eu não posso perdoar os outros por coisas que muitas vezes vivemos, coisas ruins que vivemos e nos esquecemos das milhares de coisas boas que foram vividas e não assim agradecemos. Então eu te convido a pôr a sua cabeça no travesseiro, a pensar e demonstrar verbalmente sua gratidão por essa pessoa. Mas antes de você demonstrar sua gratidão, você precisa perdoar. Pense nessa pessoa que te feriu, pense realmente se há necessidade ainda de perdoar, se ainda há alguma coisa aí nessa pessoa que ainda há necessidade de perdoar, e trabalhe isso. Talvez você não consiga fazer isso de modo rápido. Como mencionei, essas pessoas já havia anos que não falavam. Tinha elas bloqueadas nas redes sociais, não tinha contato mais nenhum. E ambas estavam doentes, precisaram de ajuda e foram humildes em pedir aqui nossa casa, pedir para minha família, porque apesar de eu ter me bloqueado para elas tinham acesso assim aos meus familiares e pediram assim oração, e eu não hesitei. Agarrei a oportunidade como uma única. Desbloqueei essas pessoas e fui até elas. Não só para oferecer oração por elas estarem doentes, mas sobretudo para perdoar e, além do mais, agradecer. Agradecer não só por ter concedido perdão, mas agradecer por tudo que vivemos, por tudo que passamos, por todas as coisas boas que Deus assim já nos proporcionou. Confesso para vocês que realmente isso é libertador. E se você nunca desfrutou disso, experimente, que vale muito a pena. Vou continuar esse episódio amanhã. Então, se você tem interesse em continuar ouvindo sobre gratidão e perdão, amanhã estamos de volta. Um forte abraço, beijo no coração. Tchau, tchau.